Então, nesse vídeo a gente vai continuar falando aqui das variáveis complexas e vamos começar a falar sobre funções contínuas. Na verdade, só esse vídeo aqui que a gente vai falar sobre funções contínuas e outros conteúdos relacionados à continuidade vão aparecer ao longo dos próximos tópicos. Então, vamos definir o que é função contínua. Vamos falar das propriedades operacionais, propriedades que ajudam a dizer quando uma função é contínua ou não. Vamos falar de composição, composição de funções contínuas e classificar os pontos de descontinuidades. Então, esse conteúdo do livro texto, capítulo 2 ainda. Então, continuidade, que vem assim uma função contínua. Então, seja f, domínio da f, um subconjunto dos complexos. Então, seja f de d em C uma função complexa. Então, dizemos que f é contínua no ponto z0. Então, chama atenção para isso, você sempre fala contínua é um ponto específico, contínua no ponto z0. Então, ela é contínua no ponto z0 se, por definição, o limite de f de z, quando z tende a z0, é f de 0. Então, veja, a definição de continuidade é totalmente dependente do conceito de limite. A única diferença aqui é que a gente tem um candidato para o limite bem particular, que é o valor da função no ponto do qual você se aproxima, ok? Então, a função é contínua se esse limite é igual ao valor da função no ponto onde você se aproxima. Então, ou seja, em termos da definição de limite, dizer que a função é contínua no ponto z0 significa dizer que para cada epsilon positivo existe um delta positivo, esse delta sempre, em princípio, dependendo do epsilon que você tomar. Então, existe um delta positivo, tal que, se a distância de z menos z0 for menor que delta, então a distância de f de z até f de z0 é menor que epsilon. Percebam que aqui não tem aquela condição z menos z0 diferente, z menos z0 maior que zero. Por quê? Porque essa condição é para garantir que o ponto z vai ser diferente de z0, no caso da definição de limite. Agora, aqui no caso de continuidade, não precisa, porque a função vai ser calculada no z0. Então, o próprio z0 vai fazer parte aqui dessa condição. Então, na definição de continuidade, a gente não coloca essa condição aqui, porque o z, nesse caso, o z pode ser igual ao z0. Então, você se aproxima do z0 e você também vai fazer z igual a z0 na hora de calcular o limite. Então, dizer que a função é contínua num ponto z0 significa que, simultaneamente, são válidas essas condições aqui, as seguintes condições. O ponto z0 está no domínio da função, então o d aqui é o domínio da função. Então, quando você diz que esse limite é f de z0, isso aqui só vai fazer sentido se o ponto z0 pertencer ao domínio da função. Então, você não pode calcular o valor de uma função em pontos que não estão no domínio da função. Então, na definição de limite, implicitamente, fica essa condição aqui, z0 está no domínio. Então, ou seja, f está definida em z0, exatamente o que está aqui. Existe o limite, tá? Existe o limite, você vai falar do limite aqui, então esse limite existe. E o mais importante, esse limite é igual ao valor da função no ponto z0. Então, implicitamente, são três condições. 1, 2, 3. Apesar de que essa daqui já traz nela mesma, as outras duas condições. Que se o ponto não estiver no domínio, se o z0 não estiver no domínio da função, isso aqui não faz sentido. Também não vai fazer sentido você dizer que esse limite é igual a esse valor se o limite não existir. Então, essa condição, na prática, ela está implícita, essas duas aqui, mas só para dar um destaque, a gente está listando aqui também. Então, se ao menos uma dessas condições não for válida, dizemos que f é descontínua em z0, ou que z0 é um ponto de descontinuidade. Então, o que pode acontecer para f deixar de ser contínua no ponto? Simplesmente o ponto pode não estar no domínio da função, aí você simplesmente não faz sentido dizer que a função é contínua no ponto, porque
ele não está no domínio da função. Então essa é a situação mais extrema. Mas pode acontecer dele estar no domínio da função, mas esse limite aqui não existir. Então seria outra condição. Então esse limite existir e apesar do ponto estar no domínio da função, esse limite não existe. Então aí também a função vai ser descontínua no ponto Z0. E pode acontecer as duas primeiras condições, o ponto estar no domínio e o limite existir, mas não valer essa igualdade, tá? O limite ser outro valor e não ser o valor da função no ponto Z0. Então, nesse caso também, o Z0 é um ponto de descontinuidade da função. Então, são 3 situações em que pode acontecer de o ponto da função ser descontínua no ponto. Eu vou listar aqui algumas propriedades que estou chamando aqui de propriedades operacionais, em paralelo às propriedades operacionais de limites que a gente viu. Foram 9 propriedades. Propriedade L1 até L9, nos vídeos anteriores. Eu vou listar aqui seguindo exatamente a mesma sequência, que é para vocês perceberem que a propriedade é consequência direta da correspondente propriedade de limite. Então a propriedade C1 vai ser consequência direta da propriedade L1. A C2, consequência direta da propriedade L2, assim por diante. Então essas propriedades aqui relacionadas à continuidade são consequências diretas das propriedades de limite, simplesmente porque a definição de continuidade envolve diretamente o limite. Então, primeiro, a função constante f de z igual a c para todo z, né? A função que é um valor constante c, o c aí é um número complexo constante. Então, a função constante ela é contínua para todo ponto z0. Qualquer que seja o ponto z0, a função constante é uma função contínua, qualquer que seja essa constante aqui. Então, vocês vão olhar lá na propriedade de limite correspondente, vocês vão ter uma propriedade de limite relacionada à função constante. Então, essa propriedade C1 é consequência direta da propriedade de limite L1. A propriedade de continuidade 2, a função identidade, f de z igual a z para todo z, é contínua para todo ponto z0. Então, essa também é consequência direta da correspondente propriedade limite L2. Ok? Vocês consultem as aulas anteriores para encontrar a L2. A propriedade C3, propriedade de continuidade 3, se eu tenho n funções, se elas são contínuas num ponto z0, o ponto aqui é o mesmo, então se f1, f2, reticência até fn são funções contínuas no ponto z0, então a função soma, que é a função soma é somar as funções, então f1 mais f2 mais reticências fn no z é igual a f1 de z mais f2 de z mais reticências fn de z. Então, essa é a função soma. Então, se cada uma dessas parcelas é uma função contínua no z0, então a função soma também vai ser contínua em z0. Tá? Então, essa propriedade C3 é consequência direta da propriedade limite L3, que fala de limite de soma. Limite de soma é soma de limite. Tá? Então, isso aqui vai seguir direto. A propriedade de continuidade C4, então se f1, f2 e fn são funções contínuas em z0, então a função produto, então agora é a função produto, né? f1 vezes f2 vezes reticência até fn é o produto dos valores aqui, f1 de z vezes f2 de z vezes reticência fn de z. Então, se cada um desses fatores é uma função contínua no ponto z0, então o produto aqui vai ser uma função e essa função também é contínua no z0. Então, essa propriedade de continuidade C4 ela é consequência direta da propriedade de limite L4, que fala de limite de produto de funções. Tá? Aqui a propriedade C5, então se f é contínua em Z0, então para cada inteiro positivo n maior ou igual a 1, essa função aqui, né, que é a função potência da f, digamos, a f elevada a n, calculada no z, como é que é isso? É f de z elevado a n. F de z vezes f de z vezes f de z n vezes, tá? Então, se a f é uma função contínua no z0, então essa função potência também é contínua no z0. Então, também é contínua no z0.
Então aqui vocês vão olhar lá a propriedade correspondente, limite, a propriedade L5. A propriedade C6 aqui, que trata de funções polinomiais, que vocês têm também a correspondente L6 lá, limite envolvendo funções polinomiais. Então, se f é uma função polinomial, então você já sabe que é uma função polinomial. Se f é uma função polinomial, então f é contínua em cada ponto. Então, toda função polinomial é uma função contínua em cada ponto que você pegar do plano, certo? Então, vocês vão deduzir essa propriedade da correspondente propriedade L6, envolvendo o limite de funções polinomiais. Agora, aqui é quociente de funções, a propriedade C7. Se f1 de z e f2 de z são funções contínuas num ponto z0 e a f2 de z0 é diferente de zero, então essa função quociente, então f1 sobre f2 no z, definida desse jeito, f1 de z sobre f2 de z, obviamente aqui não pode dar zero nunca. Então essa função também é contínua no ponto z0. Então o que preciso para vocês garantir que o quociente de duas funções contínuas em um ponto seja contínua no ponto? Que as duas funções, a função do numerador e a função do denominador, sejam contínuas no ponto z0, que você está considerando, mas também a outra condição importante é que nesse ponto que você está estudando a continuidade, a função que está no denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Então nesse ponto z0, isso aqui tem que ser diferente de zero. Tá? Então, sob essas condições, essa função aqui, a função quociente, também é a função contínua no ponto z0. Então, isso aqui vocês vão buscar lá nas aulas de limites a correspondente propriedade L7, propriedade limite. Ok? Funções racionais. Então, se eu tenho f1, f2, são funções racionais aqui, não, funções polinomiais. Funções polinomiais. Então, se f1 e f2 são funções polinomiais e f2 de z0 é diferente de zero, então a função racional, ou seja, é o quociente das duas funções, é contínua em z0. Então, veja, isso é um caso particular disso. Aqui são funções quaisquer. f1, f2 é função de qualquer tipo. Agora, nesse caso aqui, são funções específicas, são polinômios, funções polinomiais. Então, quando a função que está no numerador e a função que está no denominador são funções polinomiais, esse tipo de quociente a gente chama de função racional, mas só nesse caso, tá? Se tem outro tipo de função aqui ou aqui, não recebe esse nome de função racional. Então, o que é importante também? Além das funções serem contínuas no z0, que vão ser porque são polinomiais, né? O mais importante é que o z0, a f2 é a função que está no denominador, no z0 seja diferente de zero. Então, quando isso acontece, essa função racional, também é contínua em z0. E, finalmente, a propriedade L9. Então, se eu tenho uma função aqui escrita, né, com o número complexo na forma algébrica, escrita aqui na forma algébrica, e aí eu vou ter a correspondente, a função u, que é a parte real da função f, e a função v, que é a parte imaginária da função f. Então, lembrando que isso vão ser funções de duas variáveis, funções reais de duas variáveis reais. Então, se eu tenho isso daqui e um ponto z0, também escrito aqui na sua forma algébrica, a parte real dele é o x0 e a parte imaginária é o y0. Então, essa função ela é contínua no ponto z0 se e somente se as funções u de xy, v de xy, são contínuas nesse ponto x0 e y0. Então, cuidado, quando eu estou escrevendo aqui, eu estou destacando que eu estou olhando o ponto x0 e y0 simplesmente como um ponto do plano, sem a estrutura do corpo dos números reais. E quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que eu estou olhando para o mesmo ponto, no fundo são os mesmos pontos, mas eu estou considerando a estrutura do corpo dos complexos. E aqui eu não estou considerando a estrutura do corpo dos complexos, mas apenas com a estrutura do espaço cartesiano, R2. Tá? Então aqui eu não sei multiplicar. Quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que eu não vou multiplicar pontos. Eu só vou multiplicar pontos quando eu escrevo assim. Então,
Dessa forma, a função f vai ser contínua nesse ponto se e só se as componentes u e v também são contínuas no correspondente ponto x0 e y0. Ok? Então, essa propriedade aqui, vocês vão buscar lá, ela é consequência direta da propriedade limite L9. Sobre a demonstração dessas propriedades, todas elas, então eu vou deixar aqui como exercício, que é só um exercício simples de limite, e basta vocês usarem a definição de continuidade e as propriedades correspondentes de limite. Então, para a propriedade L9, vocês vão usar a definição de continuidade e a propriedade L9 de limite. Para a propriedade L8, definição de continuidade e a propriedade L8 de limite, assim por diante. Então, é só um exercício de limite e da definição de continuidade. Não tem muito mistério nisso aqui, então vocês podem fazer como exercício. Então, antes de falar da próxima propriedade, vamos só lembrar aqui um pouquinho que funções, composição de funções. Então, sejam f uma função cujo domínio aqui eu estou chamando d de f, então isso aqui é para indicar o domínio da função f, e g, outra função cujo domínio eu estou chamando d de g. Então, f e g são funções tais que a imagem, o conjunto imagem, isso aqui não é a parte imaginária não, tá? Isso é o conjunto imagem da função f, ele está contido no domínio da função g, tá? Então, f e g são tais que acontece isso aqui. Então, a função composta, quando isso acontece, então a função composta de f e g, ela é definida da seguinte forma. Então, g bola f, essa bolinha aqui indica, na notação padrão em matemática, a composição de funções. Então, g bola f no ponto z, como que é calculada? Então, isso aqui é a notação para composta da f com a g. Mas como que é calculada? É calculada como sendo a g calculada no ponto f de z. Isso para todo z do domínio da f. Então, fazendo esse esquema gráfico aqui, digamos que eu tenho aqui o domínio da função f, Então, a f vai pegar um ponto qualquer do seu domínio e levar num valor. E esse valor vai ser um ponto do domínio da g. Então, essa condição aqui, ó, a imagem da f está contida no domínio da g. Então, se isso aqui, esse conjunto todo representa o domínio da f, esse subconjuntozinho aqui, que pode ser igual ao todo, mas em geral é só um subconjunto. Então, esse subconjunto aqui é a imagem da f, e ele é um subconjunto do domínio da g. Então, essa condição, conjunto imagem da f é um subconjunto do domínio da g. Então, cada ponto que você pegar aqui no domínio da f, quando você aplicar f, vai tudo cair aqui dentro. Vão todos cair aqui dentro. É um subconjunto do domínio da g. Então, é o conjunto imagem da f, tá? E aí, a g, por sua vez, né, eu aplico a g e vai cair num valor aqui. Então, quando eu aplico a g nesses pontos que estão aqui, ó, eles vão cair aqui e vão ser calculados dessa forma. G de f de z. G de f de z. Então, isso daqui, ó, g de f de z. Então, esses vão ser os valores da composta g bola f, tá? Então, eu saio do domínio da f, chego aqui nesse conjunto imagem, que é o subconjunto do domínio da g. Daqui eu aplico a g e caio aqui. Então, eu faço esse caminho, mas com essa parada nesse ponto. A função composta, ela faz o caminho direto. Então, g bola f vai pegar um ponto do domínio da f e vai levar no mesmo ponto aqui, no contradomínio final, tá? Então, esse aqui, ó, quando eu aplico a g bola f, dá esse ponto, mas é a mesma coisa de eu aplicar no ponto, aplicar a f, vai dar esse valor, depois aplicar a g e dar esse valor, tá? Então, observe em particular que o domínio da função composta g bola f é igual ao domínio da f. Então, o domínio da composta é o mesmo domínio da função onde tudo começa, tá? E aqui eu tenho esse teorema: se o limite de f de z, quando z tende a z0, é um valor w0 e g é contínua, então isso aqui é um destaque,
G é contínuo no ponto W0, então o limite de G bola F de Z é G de W0. Então, essa propriedade aqui, que eu estou colocando no teorema, ela é muito importante, é um tipo de conta muito comum, que é o que a gente faz. Ó. Então, dizer que esse limite aqui é igual a isso aqui, na prática eu estou dizendo, o limite de G bola F no Z é igual ao limite, Z, quando Z tende a Z0, de G de F de Z, que é igual, aí eu passo o limite para dentro. Então, é esse tipo de conta que é muito comum que a gente precisar fazer. Então, a gente tem uma função que é passar um limite para dentro da função. Então, é exatamente isso aqui que foi feito, ó, nessa passagem aqui. Então, eu passei o limite para dentro da função g. Isso é sempre possível? Não é sempre possível, não. Uma condição em que precisa que a g seja contínua, e obviamente esse limite existe. Então, precisa que a g seja contínua no ponto z0, para você pegar esse limite e jogar para dentro da função g, como foi feito. E esse limite aqui é simplesmente o W0. Então, esse teorema é essa operação que é muito comum, muito frequente, que a gente precisa fazer muito frequentemente. Jogar o limite para dentro de uma função e calcular o limite final. Tá? Então, vamos provar isso aqui é só uma observação, então vamos provar. E aqui eu vou precisar da definição de limite, né, envolvendo epsilon e delta. Então, seja epsilon um número positivo dado, como g é contínua em W0, existe um delta1, vou chamar de delta1. Esse delta1 é um número positivo, que vai depender do epsilon, tá? Então, para esse epsilon que foi dado, existe um delta1 positivo, tal que, se W menos W0 em módulo é menor que o delta1, então, em módulo, G de W menos G de W0 é menor que epsilon. Então, isso aqui é a definição de continuidade, que é uma definição envolvendo limite. Vejam que o único detalhe aqui é que eu não coloquei isso, né? Como eu já expliquei, no caso de continuidade, a função pode assumir o valor. Esse W são os pontos do domínio, não coloquei aqui, mas são os pontos do domínio da G. Então, aqui eu vou calcular G de W. Então, são pontos do domínio da G. Então, aqui, olhando para essa figura, os W são aqui, podendo estar aqui ou podendo estar aqui também. Quando ele está aqui, é um W genérico. Quando ele está aqui, é um W dessa forma. W igual a F de Z, tá? Então, se ele está fora dessa imagem da função F, é um W qualquer, do domínio da G. E quando ele está aqui dentro da imagem da F, esse W, ele é de uma forma específica, ele é F de Z. Então, aplicando a definição, né, de continuidade para a função g, porque ela é contínua no W0, dado esse epsilon, existe esse delta, tal que vale isso daqui. Agora, por outro lado, o limite da f com z tendendo a z0 é o W0. Então, usando a definição de limite aqui, eu vou ter que para esse delta1 que foi encontrado aqui, ó, esse delta1 foi encontrado, ele existe. Então, para esse delta1 positivo, existe um delta. Esse delta vai depender do delta1, mas só que o delta1, por sua vez, depende do epsilon. Então, esse delta, no final, vai depender do epsilon também. Então, o delta é um número positivo, que depende do epsilon, tal que, se z menos z0 módulo é maior que 0, menor que delta, então f de z menos w0 é menor que o delta1. Então, eu estou usando a definição de limite, com o epsilon sempre sendo esse delta1 aqui, que foi encontrado. E vejam que aqui eu já estou colocando que esse módulo é maior que 0, por quê? Porque aqui é só limite, não é continuidade. É só a definição de limite e não continuidade, tá? Então, ou seja, dado um epsilon positivo, existe um delta, esse delta positivo também depende do epsilon, tal que se z menos z0 é menor que delta, então f de z menos w0 é menor que delta1. Exatamente o que está aqui já, só fiz repetir. Só que isso daqui é exatamente essa condição. Quando você pega w's que são da forma f de z, são os pontos que estão na imagem da f, tá? Então, ó, com isso daqui sendo válido, isso aqui implica que g
de f de z menos g de w0 é menor que epsilon. Exatamente isso daqui, ó, onde eu estou pegando valores de w que são da forma f de z. Então, são esses pontos que estão aqui, ó, tá? Então, g de w com w sendo da forma f de z. Então, aqui, ó, no lugar de f de z, no lugar de w, passa a ser o f de z. E aqui no lugar do g de w, passa a ser o g de f de z. Olhando para cá, tá? Então, aqui é f de z. E aqui também é f de z. Então, se vale isso, isso implica nessa desigualdade. E essa desigualdade, por sua vez, implica nessa. Então, diretamente, indiretamente, né, essa desigualdade, z menos z0 maior que zero menor que delta, implica nessa outra daqui, tá? Então, resumindo, eu tenho essa implicação aqui também. E isso significa dizer que o limite de g bola f em z é o g de z0, porque isso aqui é a composição, isso aqui é g bola f calculada no z, tá? Então, essa implicação aqui significa exatamente, por definição, dizer que esse limite é igual a g de w0. E aí a gente conclui a demonstração desse resultado. Então, esse resultado ele é tanto importante para o que eu vou fazer em seguida, né, como para calcular limites. Você quer calcular limite usando essa operação aqui. O que você precisa observar? Que a função g, né, que o limite da f existe e que a função g seja contínua nesse ponto limite, ok? E aí, como corolário desse teorema, então eu vou ter o seguinte: se f é contínua em z0 e g é contínua em w0, onde w0 é a imagem da f, a imagem do z0 pela f, então se f é contínua em z0 e g é contínua em w0, então a composta é contínua em z0. Então, ou seja, g composta com f de z é contínua nesse ponto z0 também, tá? E aí a prova é simplesmente isso daqui, essa observação. Limite de g bola f no z é igual ao limite de g de f de z, tá? Aí eu jogo esse limite para dentro. Por que eu posso jogar? Porque eu sei que o limite da f existe, porque a f é contínua no z0 e a g é contínua no w0, tá? Então eu posso pegar esse limite e jogar para dentro da função, ou seja, g do limite. Então o limite da g é a g do limite. E esse limite aqui é a f de z0, porque a f é contínua em z0. Então fica g de f de z0, ou seja, a composta g com f no z0. Então esse corolário é consequência direta desse teorema, tá? E diz, se f é contínua no z0 e g é contínua na imagem de f de z0, então a composta é contínua no z0 também. Então, só alguns termos aqui, colocando aqui como definições. Dizemos que a f ela é contínua se ela é contínua em todo ponto do domínio. Quando a gente fala, a rigor teria sempre que falar, a função é contínua em um certo ponto z0. Aí quando a gente omite o ponto, a gente está querendo dizer que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Então dizemos que a função f é contínua se ela for contínua em todo ponto do domínio, tá? Então simplesmente isso, falar simplesmente que f é contínua, fica implícito que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Então, por exemplo, olhando aqui para as propriedades, aqui a função constante, ela é contínua em todos os pontos. Então, ela é contínua, você pode simplesmente falar isso, a função constante é uma função contínua. A função identidade também é contínua em todos os pontos do domínio. Então, você pode simplesmente falar que a função identidade é uma função contínua. As funções polinomiais também são funções contínuas em todos os pontos do domínio. Então, vocês podem dizer simplesmente que a função ela é contínua, sem precisar especificar o ponto. E já as funções racionais, você tem que colocar essa condição aqui, que vai ser o domínio da função. Então, o domínio da função racional são os pontos em que isso aqui dá diferente de zero, tá? Então, esse é o domínio. Então, a função racional, ela é contínua também, porque o domínio você já exclui isso. Então, todos os pontos do domínio da função racional, ela é contínua. Simplesmente a função racional, as funções racionais são funções contínuas.
E aí vocês vão encontrar vários outros exemplos de funções contínuas. Então, isso aqui é a função contínua. O ponto Z0 é dito ponto de descontinuidade da função f, se f não é contínua em Z0. Então, você pode simplesmente dizer que a f não é contínua em Z0, ou que o ponto Z0 é um ponto de descontinuidade da f, tá? Agora, existem dois tipos aqui de descontinuidades que eu vou destacar. Z0, um número complexo, ele é um ponto de descontinuidade de f. O primeiro tipo, chamando aqui 3a. Então, ele é um ponto de descontinuidade removível se esse limite existir. Então, esse limite aqui ele pode existir e pode não existir. Quando ele existe, a gente diz, né, e o ponto é um ponto de descontinuidade, então, quando ele existe, a gente diz que é uma descontinuidade removível. É um ponto de descontinuidade removível. Por outro lado, quando esse limite não existe, então a gente diz que Z0 é um ponto de descontinuidade essencial. Então, os pontos de descontinuidade podem ser ainda classificados em dois tipos, ou descontinuidade removível ou descontinuidade essencial. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, uma função f, x é uma função complexa, um número complexo aqui está na forma algébrica. Então, f de x mais y, x2 mais x sobre x mais y, y2 mais y sobre x mais y, i. Então, a parte real, isso aqui é a função u de x, y, e essa daqui é a função v de x, y. Então, esse exemplo aqui, na verdade, eu vou deixar como exercício. Primeiro, vocês determinarem o domínio dessa função. Então, qual é o domínio dessa função? Então, o domínio é onde pode fazer a conta. Então, vocês vão olhar para essas expressões aqui e vão identificar qual a região do plano dos complexos em que essas contas são possíveis de serem feitas. Então, essencialmente, está aqui não pode dar não pode dar igual a zero. O que está no denominador não pode dar igual a zero. Então, no plano dos complexos, vocês vão ter que excluir a região em que isso aqui dá igual a zero. Então, que região é essa? E tentem fazer um esboço dela também. Aí eu peço no item 2 para vocês calcularem o limite quando z tende à origem, então z tende a zero, calcular esse limite ao longo do eixo x. Então, no plano cartesiano, aí no plano complexo, vocês vão ter o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo x e o eixo y, tá? E vocês vão calcular o limite aí na origem. Então, vocês vão calcular esse limite ao longo do eixo x, ou seja, os números complexos que vocês vão pegar estão todos no eixo x, ou seja, a parte imaginária deles vale zero. Então, vocês vão calcular esse limite aqui ao longo do eixo x. Quanto que vai dar esse limite? Então, vocês devem encontrar esse valor. No item 3, calcular o limite também, só que agora ao longo do eixo y. Então, agora vocês vão se aproximar da origem, só que ao longo do eixo imaginário. Ou seja, aqui a parte real, né, dos números complexos, restrito ao eixo y, a parte real vale zero, tá? Então, vocês vão calcular esse limite com essa condição. Então, quanto que vai dar isso, tá? Então, vocês vão calcular primeiro o limite ao longo do eixo x, depois ao longo do eixo y. Vocês observam o que vai acontecer. Vocês vão responder esse item 4. Z0 igual a zero é ponto de descontinuidade removível ou essencial? Então, se for removível, significa que o limite existe. O limite se aproximando de qualquer maneira, tá? O limite, simplesmente. Se for descontinuidade essencial, esse limite não existe. E aí vocês têm que lembrar da propriedade da unicidade do limite. A propriedade da unicidade do limite diz: se o limite existir, ele é único. Quer dizer o quê? Independente da forma como eu me aproximo do ponto, se o limite existir, tem que dar o mesmo valor. Então, se esse limite existir aí, e eu me aproximar ao longo do eixo x, vai dar um valor. Se ele existir, tem que ser o mesmo valor se eu me aproximo ao longo do eixo y. Então, se der valores diferentes e não estiver errado nas contas, então significa que o limite não existe, porque não pode quebrar a propriedade da unicidade do limite, tá? Então, vocês vão calcular esses dois limites aqui, observar o que acontece, e aí, a partir das respostas que vocês vão obterem,
responder a resposta do item 4, a pergunta do item 4. Dizer se é um ponto de descontinuidade removível ou um ponto de descontinuidade essencial. Ok? Então isso aí vai ficar como exercício. E aí a gente conclui aqui, né? Então falamos sobre continuidade. Então esse é o único vídeo sobre continuidade. Então as propriedades, essas propriedades aqui eu deixei como exercício vocês provarem, tá? Porque é consequência direta das propriedades limites. Falamos aqui sobre composição, um destaque para o cálculo de limite envolvendo compostas e também a quantidade envolvendo compostas. Falamos dos tipos de pontos de descontinuidade e terminei com um exemplo para vocês trabalharem. E vocês podem complementar o que foi feito aqui com o estudo do capítulo 2 do livro-texto. Então, no próximo vídeo, a gente já começa a falar de derivadas. Então, esse vídeo aqui sobre continuidade ele é só esse mesmo. Ainda vão aparecer mais coisas envolvendo funções contínuas, obviamente, mas misturando com outros assuntos. Então, no próximo vídeo, começamos a falar sobre derivadas e um pouco mais de outras coisas. E com isso eu concluo o vídeo e até o próximo. Tchau.